Cirurgia do presidente Lula foi bem sucedida e sua recuperação supera as expectativas médicas. Desemprego cai 7,8% no Brasil. É a maior taxa desde 2015. Beneficiários do BPC e do Bolsa Família não precisarão mais pagar pelo Minha Casa Minha Vida, se tornarão isentos. Eleição dos conselheiros tutelares no Brasil hoje. Vamos falar aqui esses e outros temas. Acompanhe o vídeo até o final. Lula em recuperação sobe e desce escadas em hospital após cirurgia. A notícia é da Folha de São Paulo. O presidente Lula PT caminhou, subiu e desceu escadas e passou a noite estável, segundo o boletim médico divulgado neste domingo, hoje, dia 1º, pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o petista se recupera das cirurgias realizadas na sexta-feira, dia 29. Neste sábado, dia 30, o presidente fez suas primeiras sessões de fisioterapia e conseguiu caminhar. O petista fez as refeições normalmente e sua recuperação supera as expectativas, segundo a equipe médica. A previsão é de que ele tenha alta na terça-feira, com a possibilidade de sair do hospital um dia antes, nesta segunda. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, lhe faz companhia. Lula passou por uma cirurgia programada para tratar de um problema na região do quadril. A equipe médica decidiu aproveitar que o presidente estava anestesiado para realizar uma segunda cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras, uma blefaroplastia. O petista vinha se queixando de dores no quadril desde o período eleitoral no ano passado. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava velho. Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por realizar a cirurgia na capital federal porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que possível. A expectativa é de que ele despache no Palácio do Alvorada, onde mora, pelas próximas 3 semanas. Você vê aqui uma boa recuperação do presidente, desejamos que tenha uma pronta recuperação e que volte logo a trabalhar, mas que só volte quando estiver realmente recuperado. Tem aí o vice, que é um excelente nome, que é Alckmin, tem uma equipe preparada, né, a saúde em primeiro lugar, mas vemos que a recuperação está andando bem e que tem uma pronta recuperação o nosso presidente. Eleição dos conselheiros tutelares. Mais de 5.000 municípios realizam eleições para conselheiros tutelares neste domingo. O conselho é responsável pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Para votar é necessário ter título de eleitor e domicílio eleitoral na cidade do órgão. O voto é facultativo. Eleitores dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros e do Distrito Federal vão às urnas neste domingo, dia 1º, para escolher os novos conselheiros tutelares do país. Os conselheiros tutelares são órgãos permanentes, autônomos e zelam pelo direito das crianças e dos adolescentes. Entre outras funções, o Conselho Tutelar é responsável para fiscalizar e monitorar a entidade de atendimento infanto-juvenil, tanto no poder público quanto na sociedade civil. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil conta atualmente com 6.100 conselhos tutelares, espalhados por 5.570 municípios e entidades administrativas. Cada conselho possui 5 membros titulares. O processo é feito com o apoio da Justiça Eleitoral. O que faz um conselheiro tutelar? Os conselheiros tutelares têm como missão proteger crianças e adolescentes que tiveram os seus direitos violados ou ameaçados. Importante função aqui dos conselheiros, hein? Muito importante. A ação desses profissionais está diretamente ligada ao recebimento de denúncias e ações de fiscalização. O Conselho Tutelar é um órgão central na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é criado pelo Estatuto justamente como uma forma de fiscalizar em cada município a garantia dos direitos, ou seja, se tem uma criança que não está matriculada na escola, está sendo negado pela prefeitura esse direito à educação, o Conselho Tutelar atua para que esse direito seja efetivado. Então é um órgão muito importante, explica Diego Bezerra, eu diria importantíssimo. Desemprego cai para 7,8% em agosto, menor taxa desde fevereiro de 2015. O presidente Lula assumiu e nesses 9 meses já
tem feito aí muita coisa interessante. Eu tenho críticas, claro, ao teto de gastos, mas, em geral, o presidente tem feito um trabalho excepcional com um Congresso desfavorável, né? Uma imprensa nem sempre favorável, não é das mais favoráveis, e o presidente tem feito um trabalho de um estadista, né? Recriando programas sociais. Vamos falar há pouco da isenção do pagamento do Minha Casa Minha Vida para quem do BPC e do Bolsa Família. Então são um conjunto de ações interligadas, intercaladas, né, que vão melhorar a vida do povo, aumento do salário mínimo. Então o desemprego no Brasil cai, não à toa, pelas políticas públicas, o Estado como indutor do crescimento e da criação de empregos. Então a notícia do exame aqui, desemprego no Brasil cai para 7,8% em agosto, é a menor taxa desde fevereiro de 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira, dia 29. Então, saiu do forno agora, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, excelente notícia aqui para o governo e para os brasileiros. A taxa de desemprego ficou em 7,8% no trimestre encerrado em agosto de 2023, uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de março a maio de 2023, que era 8,3%. É a menor taxa desde fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Na comparação com o mesmo período de 2022, a taxa caiu 1,1 pontos percentuais. Como resultado do trimestre, 8,4 milhões de pessoas estão desempregadas, o menor contingente desde o trimestre móvel encerrado em junho de 2015, quando foi de 8,6 milhões. O número apresenta um recuo de 5,9% na comparação com o trimestre encerrado em maio de 2023. No confronto atual, a queda é ainda maior, 13,2%, ou menos 1,3 milhão de pessoas desocupadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Excelente notícia, eles colocam aqui os gráficos, né? E aqui eu vejo a ação direta do presidente Lula, da equipe de governo, né? Temos aí a Simone Tebet no planejamento, temos o vice-presidente, nomes de peso, né? Que estão aí pensando. Temos o ministro Haddad, que a minha maior crítica é ele ter mantido o teto de gastos. Eu já falei aqui, quem quiser assista o vídeo que eu falei, mas eu vejo que ele não tinha, talvez ele soubesse que ele não tinha outra opção, né? Com o Congresso totalmente desfavorável ao governo, talvez não passasse outro programa. Ele tem feito um excelente trabalho e vamos ver se até o final do governo eles vão mexer nesse teto de gastos, né? Provavelmente não, pelo que eu vi, vai ser mantido, mas vamos ver se eles vão conseguir mais investimentos, porque pelo teto de gastos tem pouco investimento. Aí vai ser um problema que a Haddad vai ter que resolver, acredito que ele tem capacidade para isso. Vamos para a próxima notícia. Isenção de pagamento. Aqui a notícia é excelente aqui. Isenção de pagamento para o Minha Casa Minha Vida. Quem recebe Bolsa Família ou BPC não precisará mais pagar parcelas. Então, é uma excelente notícia aqui para quem tenha de baixa renda, que recebe o BPC, que são milhões de pessoas, ou quem está para receber, né, que ainda não recebeu, e já vai sabendo que tem uma excelente notícia para quem vai receber o BPC ou quem recebe Bolsa Família. Então, Minha Casa Minha Vida. Quem recebe Bolsa Família ou BPC não precisará mais pagar parcelas. A notícia é do Globo, do G1 Globo. E isenção foi publicada na portaria do Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 28. O documento também fixa valor máximo a ser pago pelas famílias nas prestações do imóvel. Por Lígia Vieira, TV Globo, dia 29/9/2023. O Ministério das Cidades publicou nesta quinta-feira, dia 28, uma portaria que isenta beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, BPC, de pagarem prestações de imóveis comprados no programa Minha Casa Minha Vida. A medida vale para contratos nas modalidades subsidiadas,
com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, e do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. A isenção está prevista na portaria publicada pelo governo, que define os limites de renda e participação financeira de beneficiários nas quitações dos contratos do programa. A regra anterior para a faixa do Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal bruta até R$ 2.640, previa que a família beneficiada pagasse um percentual baixo do valor do imóvel financiado. Em alguns casos, o subsídio do governo podia chegar a 95%, ou seja, a família pagava apenas 5% do total. A Caixa Econômica Federal instituição financeira responsável pelos contratos, tem um prazo de 30 dias para regulamentar as regras e colocá-las em vigor. Então, aí nos próximos 30 dias, talvez eu volte aqui e faça um novo vídeo para ver se já entrou em prática. Após esse prazo, os contratos já firmados e que se enquadrem nas regras de isenção terão as cobranças suspensas, informou o Ministério das Cidades. Então, é uma excelente notícia para um governo que foi eleito pelos mais pobres. Não tenho dúvida, apesar de tantas mentiras, né, falando do governo, mentiras absurdas que eu recebi no WhatsApp, apesar de ele ter sido impedido de ter sido presidente em 2018, que ele estava à frente das pesquisas, e foi preso agora nós sabemos, na época ninguém sabia, mas foi preso de forma injusta, sem provas, e agora está aparecendo, né, o juiz Moro aí como está sendo investigado sobre isso, já foi julgado parcial nas ações contra o presidente Lula. Isso para um juiz é o que pior pode acontecer, um juiz ser julgado parcial pelo Supremo Tribunal Federal e foi julgado também incompetente nos casos. Então ele trouxe para ele os casos que ele não era competente para julgar e ainda se juntou ao Ministério Público para denunciar uma pessoa, condenar uma pessoa sem provas. Isso foi um absurdo, e a conjuntura política do país naquele momento de punitivismo e uma cobertura midiática favorável à Lava Jato naquela época, talvez não mais hoje, mas naquela época quem falava contra a Lava Jato era suspeito, era corrupto, era taxado como corrupto, não queria combater a corrupção. Não se combate a corrupção fazendo crimes. Então, já está provado que o presidente foi condenado sem provas, tanto é que foi anulado, o processo foi anulado e ele foi eleito, né? Foi novamente eleito pela terceira vez o estadista, está trazendo o Brasil de volta à conjuntura internacional e nacional. O Brasil voltou ao mapa da fome, com os governos Temer e Bolsonaro, e o Lula está trabalhando para retirar o Brasil do mapa da fome, já está fazendo as políticas sociais que ele falou na campanha. Você vê que o que ele falou na campanha ele está cumprindo, está fazendo, e em 9 meses já fez bastante coisa, passou por uma tentativa de golpe de Estado, tem um Congresso desfavorável. Então esses números aqui, de queda de desemprego e essas políticas públicas que ele está fazendo, voltada para os mais pobres, ele falou na campanha eleitoral, e é o que ele fez na vida, né? E esses números aqui são excelentes, considerando, né, um Congresso desfavorável, considerando tentativa de golpe de Estado que ele teve que trabalhar, né, em vez de focar só nas políticas públicas, teve que enfrentar uma tentativa de golpe de Estado e um Congresso desfavorável. São números espetaculares e o presidente merece esses resultados, merece esses números. O presidente e sua equipe, uma equipe excelente que ele escolheu, com uma ou outra exceção, que são nomes levados pela frente ampla, né? Que são nomes, às vezes, que tem algum problema, mas nada que comprometa o conjunto, a equipe, a sintonia do governo, que está trabalhando para os mais pobres e, infelizmente, não pode fazer muito mais no caso do teto de gastos, que é a minha crítica, a maior crítica ao governo, que eu já publiquei aqui no canal. Mas nessa conjuntura, né, que
um Congresso altamente pró-mercado, um Congresso altamente pró-bolsonarista. Então, é muita coisa esses números aqui, muita coisa mesmo, é uma habilidade extraordinária do presidente em conseguir, em 9 meses, fazer tanta coisa. E tem muita coisa que ele fez, né? Colocou muito dinheiro, o agronegócio, ao contrário do presidente, não sei por quê, ele colocou a maior quantidade de dinheiro no agronegócio, investimento no agronegócio. Ele governa para todos, ele não governa fazendo nós contra eles, né? Então, quem não vê isso, não quer ver, né? É um presidente realmente, ele se destaca.